Prezados irmãos, um bom sábado em primeiro lugar para todos vós. E é um prazer nesta manhã de sábado estar com cada um, apesar de virtualmente, mas sentimos a alegria e o calor, desde já, de poder sentir que estamos não só na presença de Deus, mas também na companhia de todos vós. Quero desejar a cada um feliz sábado e que Deus vos abençoe. Para iniciarmos o culto desta manhã, gostaria de convidar cada um de vós a receber a bênção desta manhã através da Palavra de Deus. E para isso eu gostaria de vos convidar de irmos ao Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. É um texto muito conhecido e que Jesus nos traz sempre a sua palavra bondosa, amorosa e também cheia de esperança. Evangelho de João 5, verso 28 e 29. Diz assim o texto: Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Prezados irmãos e prezados amigos, esta manhã eu gostaria de falar na eternidade. E gostaria que nós pudéssemos também nos deixar envolver pelos textos bíblicos para compreendermos a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Eu gostaria também de vos dizer esta manhã que a eternidade é algo fundamental e importante na nossa vida. É por isso que todos nós já ouvimos falar da eternidade. É uma mensagem que frequentemente nós ouvimos e podemos também sentir o desejo de um dia viver essa eternidade. Claro, quer na escola, quer na educação religiosa, quer em casa, já um dia escutamos esta palavra eternidade. E a eternidade simboliza o paraíso, a vida eterna, simboliza algo que Deus tem preparado e que Deus quer que cada um de nós possa viver no futuro, mas não um futuro tão longínquo, porque Deus prometeu e Jesus mencionou essas palavras de que cedo venho, a sua vinda está para muito breve. Infelizmente, para alguns a eternidade não existe. Para alguns o céu não existe. Para alguns Deus não existe. Eu fico triste pessoalmente e Deus muito mais, quando nós negamos algo que Deus nos quer oferecer. Deus nos quer oferecer algo eterno, uma vida eterna. É por isso que quando se fala de eternidade, todo ser humano devia aceitar esse presente que Deus dá para que um dia possamos viver com Ele eternamente. É verdade que existem muitas teorias religiosas e não só. Há muitos que pensam que quando nós morremos, o nosso espírito sai do corpo e vai para um lugar no espaço para que um dia possa voltar a reencarnar numa outra pessoa. Ou seja, a crença na reencarnação. Existem outras que dizem não, a reencarnação não existe. Existe sim a ressurreição. E é precisamente o texto bíblico que confirma que não há reencarnação, mas existe sim a ressurreição. E é esse texto bíblico e é essa crença que nós também seguimos e queremos transmitir para cada um de vós. Esta manhã gostava de vos dizer, mesmo para si que está a ver este momento e que não crê em Deus, ou que tem algumas dúvidas em relação à palavra de Deus,
Eu quero dizer a todos aqueles que estão aqui, aqueles que me ouvem neste momento, aqueles que um dia irão ouvir, que todo o ser humano vai ter uma eternidade. Não há nenhum ser humano que não receba a eternidade na sua vida. Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu penso que isso é apenas uma ideia, enfim, das pessoas religiosas, ou que está apenas escrito na Bíblia, mas todo o ser humano vai receber a eternidade. Mesmo sendo um ateu, mesmo não acreditando, mesmo dizendo que Deus não existe. Aqui não há escolha. Neste final, nesta eternidade que iremos todos ter, nós não podemos encontrar uma outra alternativa. É como a morte. Nós não podemos encontrar outra alternativa, a não ser que Deus evite a nossa morte. Mas todos nós morremos, como diz a palavra do Senhor. E é para isso que, queiramos ou não, creiamos ou não, a todos teremos uma eternidade. No texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, é um texto muito interessante para nós podermos ler esta manhã. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. E nesse texto, ajuda-nos a compreender algo que Deus colocou e coloca no nosso coração. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Este texto de Eclesiastes, escrito por Salomão, diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade, o desejo da eternidade. Eu falo por mim neste momento e nesta manhã. Eu acredito na eternidade e tenho desejo de estar um dia na eternidade. Mas mesmo, eu volto a repetir-me, mesmo se alguém que não acredita em Deus, vai também a ter a eternidade. É como a ressurreição. Alguns dizem, não, eu quando morrer, aliás, não vou mais voltar a viver. A ressurreição não é uma escolha, é uma obrigação. Todos vão ser ressuscitados. Mesmo aqueles que, por alguma razão, dizem que não acreditam. Todos serão ressuscitados e todos vão receber a eternidade. Prezado amigo e prezado irmão, esta é a boa nova que esta manhã eu quero dizer a cada um de vós. Todos nós iremos receber a eternidade. Deus dá essa alegria a cada um de nós. No entanto, não é ou pode não ser a alegria para todos. Porque existem dois tipos de eternidade. Existe a eternidade com Deus e existe a eternidade sem Deus. Talvez nunca tenha pensado nisso. Mas existe a eternidade com Deus, que é chamada a vida eterna, e existe a eternidade sem Deus, que é a morte eterna. É por isso que eu dizia no início que todos nós iremos receber a eternidade. Não disse que iremos receber a vida eterna. Infelizmente, muitos há daqueles que rejeitam nesta vida o desejo de alcançar, através de Jesus, a vida eterna. E por essa razão que a eternidade todos iremos ter. Mas a vida eterna nem todos havemos de ter, infelizmente. Mas ela está disponível para todos. Agora temos sim receber de Deus, mas também fazer a vontade de Deus. Portanto, a eternidade todos vamos receber. Só que uns recebem a vida eterna, outros recebem a morte eterna. Aqui está a grande diferença. Vamos abordar aqueles que vão receber a vida eterna.
E o texto de Romanos, capítulo 6, verso 23, Romanos, capítulo 6, verso 23, creio que é bastante interessante nós podermos ler esta manhã. Romanos, capítulo 6, verso 23. E o texto diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E se nós viermos ao texto de João, capítulo 5 também, vamos ler dois textos de seguida, portanto, João, capítulo 5, e podemos ler o verso 24, João 5, 24, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Cristo, aquele que recebe os ensinamentos de Cristo, aquele que aceita o sacrifício de Cristo na sua vida, esse sim, esse será ressuscitado, caso morra, será ressuscitado para receber a vida eterna. Um mundo perfeito, uma alegria eterna, uma paz eterna, onde tudo corre bem, não só no céu, mas depois na nova terra, pelo qual Deus dará de novo àqueles que fizeram nesta vida a sua vontade, para estarem sempre com Jesus numa terra, ou seja, no novo jardim do Éden. É por isso que não haverá nesse mundo, nessa nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais morte, não haverá mais Covid, não haverá mais nada que nos possa destruir. Porque a eternidade com Jesus é de tudo o que existe de melhor. Mas aquilo que nós pensamos que é o melhor, nós não sabemos, porque Deus tem guardado para nós aquilo que nós nunca vimos, nem nunca ouvimos. Deus guardou essa grande e maior alegria para aqueles que com Ele vão viver eternamente. E quando chegarmos, ou quando começarmos essa eternidade, vamos ver que valeu a pena. Vamos sentir a alegria por termos feito a nossa parte nesta terra, por termos crido em Cristo e aceito os seus ensinos, posto em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. Porque só assim é que esse gozo é total e estaremos para sempre com Cristo Jesus. Prezado irmão, prezado amigo, quem não vai querer um mundo melhor? Quem não quererá um mundo feliz? Um mundo onde todos se dão bem? Onde não haverá violência? Onde não haverá inveja? Onde não haverá ciúmes? Nem qualquer tipo de pecado. Essa é a vida eterna. O lugar que Jesus foi preparar, como João capítulo 14 diz, Jesus foi preparar esse lugar para nos vir buscar e nos levar para junto dele. Onde nós estivermos, estejamos nós também. Claro que nessa eternidade nós vamos saber quem nós somos. Deus não vai apagar como se fosse uma borracha, apagar toda a nossa existência do passado. Agora, muitos dirão, mas vamos nos lembrar das coisas más. Não vale a pena. Será tão bom, que nós não queremos mais lembrar as coisas más e o sofrimento. Queremos nos lembrar das coisas boas, daquelas que Cristo fez e que nós nem sabemos. Porque, infelizmente, Jesus tem nas suas mãos as marcas dos nossos pecados. E por isso não haverá tristeza, porque Cristo não tem como tristeza. Mas o pecado, enfim, manchou o plano de Deus, o plano que Deus idealizou para que o homem pudesse ser feliz. Esta é a alegria daqueles que vão viver com Cristo para sempre. Mas como eu disse de início, que todos vão receber a eternidade. Não há ninguém que não receba a eternidade. Mas uns recebem a vida eterna. Outros vão receber a morte eterna. É uma eternidade também. Ou seja, aquele que
não ouviu a voz de Deus, aquele que nesta terra não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, ele vai alcançar a eternidade. Mas é uma eternidade de morte eterna, não de vida eterna. Porque se ele na terra não procurou Deus e não aceitou Deus na sua vida, jamais poderia estar na eternidade com Deus na vida eterna. Quem não aceita Jesus nesta vida, não vai aceitar no futuro. Quem não aceita a presença do Espírito Santo nesta vida, não vai aceitar no futuro. E quem nega Deus nesta vida, não pode alcançar a vida eterna que Deus prometeu àqueles que o aceitam, o amam e se entregam completamente nas suas mãos. Mas, infelizmente, existe uma classe de pessoas que continuam a rejeitar o amor de Deus. Existe uma classe de pessoas que continuam a dizer que Cristo não é o seu Salvador. E que acham que a vida é isto que nós temos, de luta, de dor e de sofrimento. E essas pessoas, não porque Deus queira, mas pelas suas próprias escolhas, elas vão ter a morte eterna. Porque existem duas mortes. A primeira morte é aquela que nós conhecemos, que todos nós, porque somos pecadores ou porque já pecamos, somos levados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas esta não é a morte eterna. Porque Jesus, falando de Lázaro, classificou esta primeira morte como um sono. Nós adormecemos. E todos vão ressuscitar. Mas também não será ao mesmo tempo. Uns irão ressuscitar para a vida eterna, outros irão ressuscitar para a morte eterna. Por um espaço de 1000 anos, ou milénio, capítulo 20 do Apocalipse. Por isso, quer creiamos, quer não, sejamos crentes, praticantes ou não, todos vão passar por uma ressurreição e, principalmente os ímpios, que todos vão morrer, aqueles que não creem em Deus, todos esses vão morrer e vão passar pela ressurreição e depois virá a eternidade, ou seja, a morte eterna para essas pessoas. É por isso, prezado amigo e prezado irmão, nós talvez não deiamos muita importância nesta vida a estas palavras. Talvez, como nunca nenhum de nós foi ao céu, como nunca nenhum de nós ressuscitou, algum morto tenha ressuscitado, mas digo-vos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Assim como Jesus ressuscitou, e nós no mundo cristão celebramos a Páscoa, assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que nele creram vão fazer parte da primeira ressurreição. E aqueles que não creram nele vão fazer parte da segunda ressurreição. Não haverá mais vida para aquele que não crê em Cristo nesta vida. Não haverá mais segunda oportunidade. Não vão para um lugar no céu à espera de pedirem perdão a Deus depois. Para que Deus nos possa dar, ou vos possa dar, a vida eterna. A vida eterna começa aqui nesta vida. A vida eterna começa aqui nas minhas decisões e na minha entrega a Cristo Jesus. Não é depois. Não é depois de eu ver que realmente que a existência de Deus é real, que eu vou dizer, bom, agora eu estou arrependido e quero aceitar Jesus na minha vida. Muitos são enganados com estas teorias, mas eu gostaria que cada um de nós não se deixasse enganar. Existe a morte eterna, mas existe a vida eterna também. É por isso que, nesta vida que nós temos, Deus abençoa, Deus nos dá todas as oportunidades, Deus tenta atrair com o seu amor, mas muitas vezes nós estamos tão distraídos, negligenciamos, rejeitamos a palavra de Deus e não vemos, aliás, as possibilidades e as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida.
Se nós não chorarmos aqui, irmãos, vamos chorar um dia quando soubermos que não vamos para a eternidade, que não vamos para a vida eterna, mas que iremos para a morte eterna. A morte eterna traz grande, não digo sofrimento, mas grande desilusão a todos aqueles que pensavam que Deus não existia. E a morte eterna é como se Deus apagasse do livro toda a nossa existência. O pecado nunca mais se levantará pela segunda vez. E aqueles que forem para a morte eterna nunca, mas nunca mais voltarão à existência. Já imaginou perder a oportunidade? Perdermos nós neste momento essa oportunidade que Deus nos dá da vida eterna? Como é que nós podemos viver nesta terra e não nos preocuparmos, não aceitar Cristo na nossa vida para caminharmos em direção à vida eterna? Esta é, infelizmente, a boa nova para aquele que crê em Deus e uma má nova, se assim posso dizer, para aquele que não acredita em Deus. Todos vão alcançar a eternidade, mas nem todos vão ter o mesmo tipo de eternidade. Uns, os que fizeram o bem, vão para a ressurreição da vida, vida eterna, e os que fizeram o mal vão para a ressurreição da morte eterna. Essa é a escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Apocalipse capítulo 21, e eu gostava de ler este texto. Apocalipse capítulo 21 nos ajuda também a compreender essa mesma verdade que muitas vezes, ou poucas vezes, nós ouvimos. Apocalipse capítulo 21, verso 3, 4 e 5. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para aqueles que vão viver eternamente com Cristo, para aqueles que vão alcançar a vida eterna, o Senhor diz que enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas já são passadas. E Deus faz de novo todas as coisas, então a eternidade começa com esse lindo lugar que Jesus está a preparar para cada um de nós. Prezado amigo e prezado irmãos, eu sei que por vezes temos alguma dificuldade em compreender a palavra de Deus neste sentido, mas se nós pudéssemos ler ainda João capítulo 17, verso 3, João capítulo 17, verso 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu volto a repetir o texto. Jesus diz: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É por isso que aqueles que vão para a vida eterna conhecem Jesus, conhecem a Deus, conhecem o Espírito Santo e entregam a sua vida durante a nossa existência, entregam a sua vida a Deus. Aqueles que não conhecem, como o texto de João que nós lemos, capítulo 5, uns vão para, infelizmente, uns vão para a morte eterna. Se eu vos perguntasse esta manhã qual das duas eternidades vamos nós escolher? A vida eterna ou a morte eterna? Queremos estar com Deus para sempre ou queremos desaparecer para sempre? Para que a nossa existência nunca, mas nunca mais seja falada. Deus não criou o homem para ser destruído. Todo o ser humano é criado com carinho e com amor de Deus. E vivemos todos pela graça de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Deus não tem prazer naquele que lhe vira as costas. Deus não tem prazer nesse sofrimento dessa pessoa ou na morte dessa pessoa eternamente. Mas alguém que não ama o Senhor Jesus não podia viver eternamente com Ele. Podíamos pensar, bom, mas depois lá, na nova terra, íamos mudar o nosso coração. Não. O nosso coração tem que ser mudado aqui nesta terra. Em parte. Não é totalmente, em parte. Porque lutamos todos os dias contra a tendência pecaminosa. Mas é nesta terra que nós começamos a preparar para a eternidade. E quando nós vamos ao texto de Daniel, capítulo 12, um texto que está no Antigo Testamento, o livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, Daniel 12, 2, o texto diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. É por isso que todos nós recebemos a eternidade. Mas não é a mesma eternidade que Deus dá para todos. Um, a vida eterna. O outro, a morte ou desprezo eterno. Gostava de partilhar convosco esta manhã uma pequena história que creio que pode vir ao encontro e também de tomarmos nós a decisão para louvar o nosso Deus e tomar a decisão nesta vida. Nos Estados Unidos houve, nos anos 1861 até 1865, houve a Guerra Civil Americana. E dentro dessa Guerra Civil Americana, por causa da escravatura, então o Norte e o Sul lutavam uns contra os outros. Havia um cirurgião num dos exércitos. E a função desse cirurgião, esse médico, era, quando haviam as batalhas, ele e os enfermeiros iam ver os feridos que estavam no campo de batalha e aqueles que poderiam ainda recuperar, ele trazia para o seu hospital de campanha e ali podia ajudar aqueles que lhe davam sinais de alguma possibilidade de continuar a viver. Mas muitos, por falta de capacidade de resposta, muitos acabavam por morrer no campo de batalha. Era interessante que a história conta-nos que um jovem de nome Carlitos, o Carlitos tinha 16, 17 anos. E ele alistou-se para fazer parte do exército. Mas como ainda era menor, ele não podia ser um soldado. E além dos soldados havia os jovens que podiam fazer parte do exército. Mas tinha que tocar o tambor, como antigamente nós vemos nos filmes, tocavam os tambores para preparar os soldados para a batalha. E o Carlitos era o rapaz do tambor, aquele que tocava o tambor. Não era aquele que usava, que tinha arma na mão e que combatia, mas aquele que acompanhava o exército para as batalhas. Numa determinada batalha, Carlitos foi atingido por o tiroteio cruzado que existiu naquela batalha. E Carlitos caiu no chão como um outro soldado qualquer. E quando este médico, passou pelo campo com os seus enfermeiros para ver quem é que poderia recuperar ainda, ele viu aquele jovem de 16, 17 anos, Carlitos, no chão. Estava inconsciente. E ele olhou para ele e disse, bom, ele é bastante jovem. E pediu ao enfermeiro que pegasse naquele jovem e que levasse para a enfermaria. E quando ele viu o estado daquele jovem, ele viu que aquele jovem precisava de ser amputado, quer um braço, quer uma perna. Ele disse ao enfermeiro para preparar tudo imediatamente, porque ele tinha que amputar, retirar o braço e a perna deste jovem Carlitos. Enquanto que o médico sai da tenda do hospital e sai um pouco, Carlitos acorda. E quando acorda, vê que está a ser preparado para uma intervenção. E pergunta ao enfermeiro, o que é que se passa? E o enfermeiro diz, bom, caro jovem, tu estás com um grave problema. Nós vamos ter que amputar uma perna e um braço. Por isso, o doutor já vem
Eu tenho que te dar algo para poderes adormecer. Vou-te dar clorofórmio para conseguires adormecer e não sentires a dor. E o Carlitos disse, não. Gostava de falar com um médico. É possível. E o enfermeiro disse, bom, mas nós não temos muito tempo. Tu estás a perder, já perdeste muito sangue. Mas eu preciso de falar com o médico. E o enfermeiro mandou chamar o médico. E o médico veio e disse-lhe, o que é que se passa, jovem? Ó doutor, eu sei que vai amputar a minha perna e o meu braço. Eu sei que vocês fazem o melhor e que querem me evitar o sofrimento. Mas eu digo-lhe uma coisa, eu não preciso de tomar nada. Você pode-me cortar a perna e o meu braço. E o cirurgião disse, o quê? Não pode. Isso é muito doloroso, tu estás muito fraco, isso é quase impossível. E o jovem disse, sabe, doutor, eu sou um crente. Eu já entreguei a minha vida a Jesus há muito tempo. E desde esse momento Jesus tem-me acompanhado na minha vida. Por isso, por amor a Jesus, pode-me cortar a perna e o braço. E o médico disse, desculpe-me, não posso, eu tenho que, nem que beba um pouco de álcool ou qualquer coisa. Ele disse, não, doutor, álcool não, eu não bebo álcool. Eu sou crente, sou temente a Deus e sabe, eu quando tinha 9 anos de idade, aliás, 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, o meu pai morreu porque era alcoólico. E a minha mãe tomou-me nos seus braços e disse, filho, promete-me que tu nunca me irás beber na tua vida. Filho, promete que tu nunca vais tomar esse caminho que o teu pai tomou. E eu prometi, não só à minha mãe, mas prometi a Jesus que eu nunca iria beber uma gota de álcool. E o médico ficou um pouco sem saber o que fazer. E o jovem disse ao médico, doutor, corte o meu braço e a minha perna, porque Jesus está comigo. Jesus é o meu companheiro. Jesus é o meu consolo. Eu não tenho medo daquilo que me possa acontecer. Neste momento, quem ficou mais complicado foi para o médico. Como é que o médico iria serrar uma perna e o braço, o osso, claro, sabendo que o jovem estava acordado e que ia sentir grandes dores. Mas o médico não tinha outra possibilidade. O médico começou a amputar a perna e o braço deste jovem. Este jovem, acordado, ele fechava os olhos e disse, Senhor Jesus, eu sei que estás comigo. Eu sei que Tu és o meu conforto. Eu sei que Tu me ajudas. Eu sei que Tu és maravilhoso para mim. Enquanto o médico amputava os membros a este jovem continuava a dizer, Jesus, Tu estás comigo. Tu és o meu consolo. És a minha proteção, Senhor. E o jovem não gemeu e não gritou durante o momento em que o médico amputou a sua perna e o seu braço. O médico ficou impressionado. O médico nunca tinha visto ninguém assim. Um jovem com tanta fé. Este médico era judeu e não acreditava em Jesus. Achava que os cristãos estavam todos enganados. Jesus não era o Messias. Jesus para ele não era o Salvador. Mas ele agora via o que o nome de Jesus podia fazer na vida de alguém que acreditasse piamente nesse nome tão poderoso. O médico, depois da operação, foi para a sua casa. E durante a noite ele não conseguiu dormir. Ouvir aquelas palavras do jovem dizer, Jesus,
Ajuda-me, Jesus. Eu sei que estás comigo. Ele queria tentar dormir o médico, mas não conseguia. As palavras deste jovem vinham à sua cabeça. E logo pela manhã, muito cedo, ele não costumava fazer isso. Ele muito cedo pela manhã foi à enfermaria. E quando entrou na enfermaria, a responsável pela enfermaria disse que 12 dos doentes que estavam ali tinham morrido durante a noite. Ele perguntou, e o Carlitos? E a enfermeira disse, não, o Carlitos está a dormir. Mas sabe, doutor, depois da operação, veio aqui o capelão e ele e o Carlitos tiveram a cantar hinos de louvor a Deus. E o Carlitos fez uma oração agradecendo a Deus por tudo o que tinha acontecido, que até impressionou o meu coração. E o médico disse, mas isso é verdade? É, doutor. Eu vi com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos as orações que fizeram e o louvor que tiveram, mesmo no meio da dor. Carlitos louvou o nome de Deus. O médico ficou mais impressionado. Ele não podia acreditar que depois da operação, que já tinha sido difícil, como é que alguém com dor suportava ainda tinha tempo para orar e cantar louvores a Deus. O médico não queria acreditar. Passaram 5 dias e o Carlitos mandou chamar o doutor. E o médico veio à enfermaria e o Carlitos disse, doutor, eu estou a chegar ao meu fim. Eu sei que não vou continuar mais a vida. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. O meu maior amigo é um judeu. E eu sei que o senhor doutor é judeu também. E o médico disse, mas o teu maior amigo é judeu? Sim. Jesus Cristo. Ele é o meu melhor amigo. E como ele é o meu melhor amigo e era judeu, eu pedi a ele, a Jesus, pedi que ajudasse o doutor. Pedi quando o Senhor me estava a amputar a perna e o braço. Eu pedi que um dia o doutor abrisse o seu coração para conhecer um outro judeu, muito seu amigo, e que você ainda não o conhece. Por isso, doutor, a minha vida vai terminar, mas a sua ainda vai continuar. Mas não se esqueça de Jesus, que Ele é o seu grande amigo. Passaram-se algumas horas e o Carlitos morreu. O doutor ficou com muita tristeza. Tinha-se afeiçoado ao Carlitos. E sem que ele se apercebesse, afeiçoou-se à fé do Carlitos. E todas as noites, todos os dias, as frases do Carlitos, as orações do Carlitos, o amigo judeu do Carlitos, que era Jesus Cristo, tocava também na minha consciência. Nos dias a seguir à morte do Carlitos, aquele médico pensou em tudo aquilo que o Carlitos foi um exemplo para ele. Com o passar do tempo, a guerra continuou. As outras pessoas que ele agora tinha que ajudar não eram crentes como o Carlitos. E ele, durante 10 anos, continuou a viver assim, sem entregar o seu coração a Jesus. 10 anos depois, Deus colocou outras pessoas na sua vida, no seu caminho. E este médico, que era judeu, veio aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Impressionado pelo testemunho do Carlitos. Impressionado pelo nome de Jesus.
que transforma as nossas vidas, mesmo no meio das nossas aflições. Este médico deixou o exército e passou a ajudar aqueles que mais necessitavam. Conheceu a Cristo na sua vida. E quando nós conhecemos a Cristo, Cristo transforma. Cristo muda o nosso coração. Cristo faz de nós homens e mulheres completamente renovados. E este médico agora era um homem renovado. Algum tempo depois, este médico já era crente. Já aceitava Jesus na sua vida. Tinha-se batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este médico passava por uma cidade. Era noite. E ele sentiu o desejo de visitar uma igreja bem pequena que havia naquela cidade. Ele entrou naquela reunião de oração que havia naquela noite naquela cidade. E quando ele entrou, ele sentou-se nos bancos daquela igreja. E quando o pastor começou a falar, depois de apresentar algumas passagens bíblicas, o pastor disse: alguém aqui quer dar o seu testemunho? Alguém tem algo para dizer esta noite? Para também confortar os nossos corações? E uma senhora, já de uma certa idade, ela levantou-se e disse: eu gostava de dizer alguma coisa. Eu gostava de dizer que eu sou uma pessoa muito doente. Os meus pulmões já não estão a funcionar. E o médico já me disse que eu não tenho muitos dias de vida. Sinto tristeza por não poder continuar a viver, mas sinto alívio porque eu estou nas mãos de Jesus. E ela disse naquela noite: eu gostava de partilhar convosco algo que eu tenho no meu coração. E pegou na sua Bíblia e abriu a Bíblia e tinha uma carta dentro da Bíblia. E dizia: eu tive um filho. O filho que morreu na guerra, que se chamava Carlitos. Ele não tinha idade para ser soldado. Então era um dos rapazes do tambor. Só que numa batalha ele foi ferido. Enquanto ele estava na enfermaria à espera de ser amputado, a perna e o braço, ele conheceu um médico, um cirurgião, que era judeu e não acreditava em Cristo. E o Carlitos teve assistência pastoral, espiritual naquele momento. Havia um capelão que foi assistir. E o Carlitos pediu ao capelão que me enviasse, após a sua morte, que me enviasse a sua Bíblia e esta carta que eu estou a ler para vocês. E nessa carta ele dizia: mãe, o cirurgião é muito simpático. É um bom homem. É um homem que, apesar de ser judeu e não crer em Cristo, como eu acredito, ou como nós acreditamos, eu estou a orar por ele, para que ele um dia possa entregar o seu coração a Jesus. Por isso, lembra-te dele nas tuas orações. Pede à igreja que ore por ele, para que um dia este cirurgião encontre Jesus na sua vida. E aquela senhora já velhinha dizia: orem por este cirurgião, para que ele um dia aceite Jesus na sua vida. E quando ela estava a dizer isto, o cirurgião estava presente, levantou-se. Ninguém o conhecia naquela igreja. Era a primeira vez que ele visitava aquela igreja.
Ele disse: minha senhora e prezados irmãos, eu sou esse cirurgião. Eu conheci o Carlitos, um jovem de fé poderosa, estrondosa, que mudou ou que ajudou a mudar o meu coração. Hoje eu sou um crente como vocês. Graças a Deus, claro, mas graças ao testemunho do Carlitos, que mudou o meu pensamento. Eu era um judeu e não acreditava em Jesus. Achava que isso era ideias apenas dos cristãos. Mas depois de ver aquilo que eu vi na vida do Carlitos, como é que eu posso negar? Como poderia negar Jesus na minha vida? E há algum tempo atrás, eu entreguei Jesus, a minha vida, nas mãos de Jesus. Por isso, prezada senhora, prezada irmã, fique descansado. Que aquele médico pelo qual o seu filho orou está aqui. E está com o seu coração, com a sua vida, nas mãos de Jesus. Prezados irmãos, às vezes nós pensamos que é impossível a nossa mudança, mas Cristo também quer mudar o meu coração. Quer dar-me a vida eterna. Quer que eu pertença ao seu exército. E quer que eu viva para sempre com Ele. Esta manhã, eu gostaria que cada um de nós pudesse entregar o seu coração a Cristo. Deixar que Cristo toque o seu coração. E que nenhum de nós que ouve esta mensagem esta manhã vá para a eternidade sem Deus. Que vá para a morte eterna. Mas que todos nós possamos ir com Jesus para a eternidade. E a eternidade com Jesus é a vida eterna. É esta a mensagem. É este o convite que Jesus esta manhã quer fazer a cada um de nós. Lembre-se, 2 eternidades. Uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus. Escolha a eternidade com Deus. Aceite a eternidade com Deus. E verá a sua vida eternamente. Uma vida feliz. Uma vida ao lado do nosso Salvador. Não se deixe enganar. Fique com Cristo. Fique na sua graça. E aceite Jesus como seu Salvador pessoal. É o meu desejo e a minha oração. Resta-nos louvar a Deus através da oração. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado porque um dia, Senhor, enviaste Jesus ao mundo morrer para nos salvar. E estamos, Senhor, com a nossa vida, ou queremos estar com a nossa vida nas Tuas mãos. Tu nos ofereces a eternidade, mas uma eternidade contigo. E também nos avisas que há uma eternidade sem a Tua presença. A morte interna não nos interessa, Senhor. Interessa-nos a vida eterna. Oxalá que o nosso coração se regozije nesta vida e aceite Jesus como nosso Salvador pessoal. Obrigado, bondoso Deus, por todas as coisas que tens feito por nós. E obrigado porque nos lanças o convite de um dia estarmos contigo na eternidade. A vida eterna está à nossa disposição. Nós te agradecemos e suplicamos que também toques o coração de alguém que esta manhã ouviu a mensagem pela primeira vez e que se deixe envolver pela ação do Teu Santo Espírito e que aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Dá-nos a Tua paz e o Teu perdão. Eu te quero pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém.